O nosso protagonista, chamado Kim, teve sua vida virada de cabeça para baixo quando uma dungeon apareceu na porta do seu apartamento, ficando preso. No começo, ele ficou fascinado com isso, sentindo-se como protagonista de uma história de fantasia ao explorar a dungeon. No entanto, esse sentimento desapareceu rapidamente quando ele se deparou com monstros e quase morreu. Mesmo não querendo entrar na dungeon novamente, ele foi obrigado a retornar, iniciando sua jornada. Essa é a parte 5. Caso ainda não tenha visto as outras partes, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. Riem, uma das administradoras do site da Dungeon Web, tinha vindo à casa de Kim. Ele pergunta qual é o motivo de Riem vir lhe ver assim do nada, e ela responde que a administração é capaz de ver informações dos exploradores pelo aplicativo da Dungeon Web, e dessa forma eles ficam de olho nas pessoas que têm talento de rank alto. E recentemente, 16 pessoas talentosas morreram de uma só vez em uma dungeon de rank E. Quem entende que esse foi o motivo para ela vir à sua casa, para obter informações sobre o que aconteceu na dungeon de rank E. Mas além disso, ela diz que o mais importante é que ela veio para recrutá-lo. Quem fica um pouco surpreso e pergunta o que o lado dela tem a oferecer, dizendo que para ela conseguir o que quer, precisa oferecer uma compensação apropriada. Ele não está interessado em dinheiro, pois já tem uma boa fonte de renda no momento. Riem responde que se ele aceitar ajudar, eles vão vender os cristais de mana que tem separadamente. Kim pergunta o que ela quer dizer com isso, e ela explica que os bens que são vendidos no site da Dungeon são inspecionados e selecionados por eles antes de estarem à venda. Além disso, eles têm alguns cristais de mana raros que não estão disponíveis no site. Kim usa telepatia e pergunta o que eles devem fazer, considerando que cristais de mana raros seriam úteis para eles, permitindo que progridam em alguns planos que necessitam de materiais especiais. Cristina fala que tem certeza de que eles devem estar escondendo outras coisas. Com isso, Kim diz que isso não é o suficiente e pergunta se ela tem mais alguma coisa para lhe oferecer. Ela questiona se a informação dele vale tanto assim, e Kim responde que o preço dessa informação vale tanto quanto sua vida. Devido a isso, ela pede licença por um momento e faz uma ligação. Em seguida, ela pede para Kim atender, informando que o diretor da empresa quer falar diretamente com ele. Ao atender, ele se apresenta como diretor da administração e é um prazer conhecê-lo. O diretor diz que vai dar ele prioridade nas compras de ervas mágicas catalisadoras, metais especiais e cristais de manas pelo preço de varejo. Kim afirma que vai assinar o contrato se ele lhe vender os itens por 50% do preço de varejo. No entanto, o diretor argumenta que qualquer preço abaixo de 90% resultará em prejuízo para a empresa. Kim insiste em 60% e após negociações, eles chegam ao valor de 75%. E com esse acordo, Kim propõe um contrato de 3 anos. O diretor se irrita, alegando que isso é muito tempo, e eles teriam prejuízo vendendo com 25% de desconto por tanto tempo. E que acrescenta uma condição, que não vai embora do país durante a duração do contrato. Eles sabiam que estão planejando recrutar exploradores de dungeon para a administração quando eles conseguirem escapar das dungeons, e é por isso que estão coletando informações dos exploradores. Kim também menciona que recebeu alguns convites de várias guildas, mas só vai aceitar se for do seu agrado. E caso não encontre o que desejar na Coreia do Sul, procurará em outro país. Assim, o diretor aceita assinar o contrato de 3 anos sob essas condições, mas em troca, pede a Kim que seja um explorador de dungeon afiliado ao governo durante esse período. Kim rapidamente se nega a essa proposta. Ele diz que se trabalhar para o governo terá muitas restrições no que pode fazer, o que interfere em seus assuntos pessoais. Kim afirma que não tem interesse em se tornar um lacaio que deve seguir ordens. Diante disso, o diretor sugere que nesse período de 2 anos, em troca de 30% de desconto, Kim trabalhe como funcionário externo da administração. Kim pergunta se o diretor quer que ele se torne um mercenário, e mesmo assim ele teria o direito de recusar se não quiser executar um pedido. O diretor confirma, mas estabelece que para cada 2 pedidos que ele recusar, ele terá que aceitar um terceiro, essa é a condição imposta. Kim aceita, mas apenas para confirmar, ele pergunta se o diretor vai fornecer informações sobre os pedidos e mesmo se for um pedido que ele seja obrigado a cumprir, ele vai recusar se for irracional. Sem escolhas, o diretor aceita as condições de Kim. O diretor acha que tudo isso foi uma grande dor de cabeça e não será fácil manter Kim na equipe deles. Kim diz ao diretor que está satisfeito com esses termos e vai preparar o contrato em sua própria casa para enviá-lo através da senhorita Riem. Seus servos ficam bastante felizes porque Kim conseguiu um acordo tão bom com o diretor do site da Dungeon Web. Mas antes disso, o diretor menciona que ele precisa passar por um teste. Kim pergunta o que seria esse teste e o diretor revela que a administração é uma organização apoiada pelo governo, onde apesar de ter autoridade para fazer quase tudo, outra facção irá contra esse contrato, já que ele é tão fora do padrão. Ele fala que já estava ciente das habilidades de Kim, mas se sua facção perder poder, a facção oponente fará contratos contra os exploradores para tentar restringi-los.
Kim pensa que já estava cheio de preocupações por causa de Glória, mas ele ainda tem mais uma coisa para se preocupar. Assim, Kim diz que entende a situação do diretor e pergunta o que ele precisa fazer. O diretor responde que Kim precisa limpar uma dungeon. Mais precisamente, atacar e concluir com sucesso uma dungeon que foi selada devido ao fracasso de outros exploradores em concluí-la. Kim pergunta o que é uma dungeon selada, e o diretor explica que quando os exploradores falham em limpar uma dungeon, ela fica conectada ao mundo deles. Assim, eles a selam para evitar que os monstros saiam por essa passagem. Ele acredita que é por isso que estão interessados em recrutar exploradores de dungeon como ele. O diretor informa que a dungeon que ele precisa limpar é de Rank F, no entanto, é muito mais difícil do que uma dungeon de Rank F normal. O diretor pergunta se Kim vai participar desse teste. Kim consulta seus servos sobre o que eles acham, questionando se vale a pena fazer esse teste para firmar o contrato. Kai diz que acha que será cansativo se eles se envolverem em uma briga de facção sem motivo. Porém, Cristina diz que eles precisam ficar muito mais fortes do que são agora, pois acredita que estão passando pela maior crise deles. Devido a tudo isso, ele diz que vai fazer esse teste e pede para ser levado até a dungeon. Pouco tempo depois, eles chegam ao local da dungeon selada. O coronel pergunta se eles são os enviados. Riami confirma dizendo que essas pessoas são os colaboradores externos que vão limpar a dungeon para eles. O coronel expressa dúvidas sobre a capacidade de um homem como Kim de limpar essa dungeon que está infestada de monstros. Riami responde que ele pode parecer uma pessoa normal, mas ele já limpou dungeons como essa várias vezes. O coronel diz que essa é uma decisão para o responsável e o que eles pensam não é da conta dele. Riami menciona que sua autoridade foi concedida pelo chefe de gabinete do exército e ir contra as ordens do superior é uma violação das leis militares. Depois disso, o coronel ameaça medidas extremas se algo der errado. Kessler fica bastante irritado e Kai diz para ele relaxar, afirmando que essa é apenas a forma dele exercer pressão. Enquanto caminha em direção à entrada, os soldados comentam se eles estão fazendo cosplay ou algo do tipo, rindo sobre Kim está usando uma máscara e parecia um super-herói. Pouco tempo depois, eles chegam à entrada da dungeon. O coronel fala para que ir na frente e agir como preferir. Logo em seguida, vários goblins saem da porta e avançam rapidamente em direção a eles. O coronel ordena que bloqueiem a porta e preparam os explosivos. Rapidamente, os soldados começam a disparar contra os monstros. No entanto, com o surgimento de um mago, a situação começa a sair do controle. E é nesse momento que Kim decide agir e instrui Nidhogg a dizimar todos. Após isso, Kim anuncia que entrará na dungeon e voltará em breve. O teste é concluído após cerca de 30 horas, e considerando o quanto ele sofreu em uma dungeon de Rank F no passado, pode-se dizer que ele está atualmente muito mais forte. No centro de gerenciamento da administração da dungeon, após o teste, Kim assina um contrato com a administração como agente externo e compartilha todas as informações que possui sobre Glória. O diretor não consegue acreditar que possa existir alguém como ela, e se questiona se o mundo inteiro precisa unir forças para resolver esse problema, sugerindo que as informações sejam enviadas para as outras nações imediatamente, mas tudo em segredo sob o pretexto de um vazamento de informações ultra-secreta. Além disso, ele ordena que observe algumas pessoas e tome medidas se elas fizerem algo suspeito. Kim pergunta a Cristina se é algo que vale a pena comprar na lista que receberam da administração. Ela responde que eles têm cristais de mana que variam de rank mais baixo até intermediário, além de ligas metálicas mágicas. Ela acredita que foi um acordo melhor do que esperavam. Kim questiona se vale a pena mesmo com um preço tão alto. Onde embora tenha ganhado um desconto de 30%, o cristal de mana de rank mais baixo ainda custa muito. Cristina diz que de acordo com a gerente Riemi, os preços foram definidos pelos superiores e portanto não podem ser alterados pela administração. Ela expressa o desejo de comprar tudo o que puderem, na verdade gostaria de usar todo o dinheiro que economizaram até agora. Kim responde que não podem fazer isso pois já gastaram muito dinheiro ao mudar de casa. Logo em seguida, eles ouvem um barulho alto e o teto se quebra, mas foi Kessler que admite ter cometido um erro ao desenhar o círculo mágico que Kim havia pedido. Kim pede para ele ter um pouco mais de cuidado. O teste da administração não foi a única coisa que eles fizeram em seu tempo livre. Eles mudaram para uma nova casa. Nesse lugar tem um salão no primeiro andar, o laboratório de Cristina no segundo andar e o laboratório dele no terceiro andar. Além disso, há um espaço suficiente para Nidhogg, Kai e Kessler treinarem. A entrada da base de um explorador de dungeon, ou seja, a casa deles, está conectada às dungeons. Cristina desenhou alguns círculos mágicos pela casa para tentar entender melhor esse fenômeno. Aparentemente, esses círculos mágicos coletam informações para ajudá-los a compreender como ocorre essa conexão com as dungeons. Kim acredita que eventualmente irão descobrir. Com o passar do tempo, Riemi visita a casa deles e fica impressionada com o tamanho. Kim questiona por que ela não os avisou. Ele menciona que mesmo que não gaste todo o seu tempo livre limpando dungeons para a administração, ele usará seu tempo para si mesmo, sem interferência da administração. Ela responde que é por isso que veio. Kim pergunta o que ela queria dizer. Ela revela que não é a administração que conecta os exploradores com as dungeons, mas eles podem prever com que tipo de dungeon o explorador será conectado com antecedência. Ela informa que ele se juntará aos 35 membros de uma guilda de exploradores sob a administração. Assim, ela pede para ele que trabalhe junto com eles para limpar essa dungeon de rank D chamada Covil da Paranoia. No entanto, Kim rapidamente recusa o pedido dela.
Riem pergunta o porquê, e Kim responde que não é forte o suficiente para proteger 35 pessoas em uma dungeon de Rank D. Além disso, se ele tentar protegê-los dessa forma, eles podem perder confiança na administração e ainda existe uma grande chance de gerar atrito entre ele e essa guilda. Ela compreende a preocupação e, se for assim, pergunta se ele poderia coletar informações sobre a dungeon. Kim concorda que pode lidar com um pedido assim. Em seguida, ela entrega a ele informações sobre algumas mudanças no sistema. Ela explica que além da missão de limpar a dungeon, haverá uma missão secundária, onde se ele a completar, receberá um certo número de pontos de contribuição e será mais rápido para ele aprender a usar esses pontos testando pessoalmente. Kim questiona por que ele precisava vir pessoalmente para lhe entregar essas informações, sugerindo que poderia ter sido feito por e-mail. Ela responde que achou melhor se despedir pessoalmente. Kim pergunta o que ela quer dizer com isso, mas ela responde que não é nada e espera que ele possa limpar essa dungeon de Rank D em segurança. Kim confirma, dizendo que eles se verão novamente e ele não vai morrer. Pouco tempo depois, eles entram na dungeon. Castley comenta que pelo nome da dungeon já estava achando que seria complicado, acreditando que os exploradores de dungeon começaram a desconfiar uns dos outros para depois lutar entre si. Kim pergunta se Castley pensa assim devido ao nome Paranoia na dungeon. Logo em seguida, que bate uma pedra, irritando-se com a escuridão da dungeon e pede para Cristina iluminar o caminho. Castley comenta que eles são mortos-vivos, então enxergar no escuro não é problema para eles, sugerindo que seria um bom treinamento para Kim melhorar sua visão no escuro. Kim concorda, dizendo que tem tempo e pergunta o que deve fazer. Castley explica que não é tão difícil. Primeiro, ele deve caminhar com uma postura mais baixa que o normal. Depois, ele precisa aprimorar seus sentidos tentando sentir o fluxo do ar. Ele menciona que a umidade pode atrapalhar um pouco, mas Kim se acostumará. Além disso, é ainda melhor se ele espalhar sua mana para agir com seus sentidos ao mesmo tempo. Kim começa a espalhar sua mana e consegue sentir tudo ao seu redor que é tocado por sua mana. Logo em seguida, Cristina fica bastante irritada e diz que a administração é golpista, mostrando que eles poderiam ter comprado um cupom de 24 horas de tempo livre usando os pontos de contribuição. Ela explica que há um limite de 30 cupons por mês e se irrita que a administração não tenha enviado uma lista completa de vendas, onde se tivessem feito isso, ela teria se preparado para comprar um cupom. Kim pede para Cristina se acalmar um pouco, afirmando que eles podem se programar para conseguir mais pontos de contribuição e comprar um cupom no próximo mês. Ela considera a ideia boa, mas estava pensando em usar os pontos de contribuição para comprar materiais para proteger os núcleos centrais deles. Ela revela que analisou o corpo de Nidhogg e, ao contrário deles, ele está armazenando mana em todos os ossos do corpo, em vez de ter um núcleo. Nidhogg pergunta o que isso significa, e Cristina compara com um dragão, como se ele não tivesse um coração de um dragão. Ela explica que para superar um dragão real, ele também precisa superar o nível de magia de um dragão, e para isso fazer um núcleo central é crucial. Nidhogg pede para ela criar um núcleo para ele, mas Cristina diz que o núcleo central também tem desvantagens, onde seu corpo atualmente é basicamente um recipiente para sua alma, e mesmo que seu corpo seja destruído, ele ainda pode se recuperar. No entanto, se ele possui um núcleo central e se for destruído, ele morrerá imediatamente. Além disso, mesmo que ele possa imitar um coração de um dragão, ele não será capaz de superar um. Nidhogg diz que isso não importa, pois ele sempre será uma imitação, onde seu núcleo central sendo uma imitação só tornará mais valioso quando ele finalmente superar um verdadeiro. Kim reflete que desde a batalha com Glória, Nidhogg tem sido diferente, onde após aquilo Nidhogg se submeteu a ele honestamente e agora só pensa em se tornar um ser transcendente em relação ao dragão. Cristina diz que agora que sua mentalidade está mais refinada, ela ensinará algo a ele. Ela explica que, olhando de forma prática, um coração de um dragão é como um cristal de mana de qualidade incrível. E a razão pela qual são considerados especiais é principalmente por causa dos seres que os possuem, pois um dragão é uma existência especial. Nidhogg diz que ela falou sabiamente e que manterá isso em mente. Castley comenta que ele finalmente está se tornando um verdadeiro companheiro. Enquanto eles conversavam, Kai saiu para dar uma olhada aos redores. Kim pergunta se ele encontrou algo, e Kai responde que encontrou vestígios de exploradores de dungeon onde eles foram emboscados por alguma coisa. E para piorar, parece que os monstros usaram táticas de guerrilha contra os humanos. Kim fica bastante surpreso com isso. Em outro local dentro da dungeon, os membros da guilda gerenciada pela administração estavam lutando contra outra guilda. Outros líderes aparecem e ordenam que eles parem de brigar, mencionando que alguma coisa está os deixando confusos. Ele fala que não tem como explicar exatamente, mas isso está sendo causado por um monstro com inteligência acima do normal, esperto o suficiente para instigar a discórdia entre eles. Pouco tempo depois, eles ouvem um grande barulho e uma das líderes avisa para eles se prepararem para lutar, pedindo que formem uma linha de combate pois vários monstros estavam se aproximando. Mesmo conseguindo eliminar os monstros, devido ao sangue do slime ser ácido, eles começam a se machucar bastante. Como resultado, decidem usar fogo para se defender, o que funciona, mas logo em seguida outra espécie de monstro aparece. Um dos líderes se pergunta se o primeiro ataque foi para inutilizar suas armas, e eles são forçados a lutar novamente. E sem armas, eles têm que lutar com as próprias mãos para sobreviver. Mas os monstros começam a avançar ainda mais e eles acreditam que irão morrer.
No entanto, é nesse momento que Kim chega com Nidhogg e pede para cuidarem dos feridos primeiro e deixar o resto com ele. Kingsley, Kai e Christina também chegam. Rapidamente, os outros percebem que Kim é o necromante dos rumores. Após a chegada deles, os monstros começam a recuar e todos comemoram pela ajuda de Kim. Pouco tempo depois, alguns exploradores relatam que um membro da sua guilda foi assassinado por alguém. Outro relata que um membro da sua guilda foi morto mesmo sem haver vestígio de monstros por perto. Quem sugere que monstros podem estar se escondendo entre eles, imitando pessoas. Um dos exploradores pergunta se há alguma maneira de distinguir o humano dos monstros. Quem responde que se tiverem um corpo de um monstro mímico podem fazer uma análise, mas por enquanto não é possível. Como a razão foi revelada, um deles sugere que agora seja possível retornar, onde o serviço de retorno não funcionará se estiver em combate ou se tiver monstros hostis na proximidade. A ideia é separar um grupo de pessoas para tentar ir embora, e se o serviço de retorno não funcionar, significa que há um monstro mímico entre eles. Porém, outro fala que se o serviço de retorno funcionar, significa que no final restará um pequeno número de exploradores com o monstro mímico. Portanto, as pessoas que ficarem para trás estarão expostas ao perigo. Alguém sugere que eles se dividam em turnos para ficar na vila. E se o serviço de retorno estiver funcionando, eles podem recuperar suas energias e usar esse lugar como base. Todos concordam e acham que esse é um bom plano para limpar essa dungeon. Uma exploradora sugere que comece imediatamente e que cada guilda escolha quem ficará para trás. Outro sugere que decidam com uma partida de pedra, papel e tesoura. Kingsley pergunta se eles estão brincando e outro pergunta se Kim tem algo a acrescentar. Kingsley fala que não é o mestre quem está lhe dizendo isso. Ele explica que se eles continuarem atacando a dungeon dessa maneira, metade deles ou mais acabará morrendo. Rapidamente, um deles se irrita e pergunta o que Kingsley quer dizer com isso, se está os chamando de fracote. Kingsley responde que eles são fortes, mas apenas em termos de força física. No entanto, eles ganharam essa força em um curto espaço de tempo e ainda precisam desenvolver muita concentração, habilidade de observação, intensidade e foco. Kingsley menciona que o dono da dungeon é habilidoso e que se não fosse pelo mestre, eles já teriam sido mortos. Uma das exploradoras pergunta o que devem fazer, questionando se devem morrer no local ou voltar para casa com medo. Kingsley diz que é exatamente isso, os instruindo a não fazer nada e apenas voltar para casa e esperar. E poderia deixar tudo com eles. Quem se comunica com Kingsley por telepatia, questionando o que ele está dizendo para decidir isso sozinho. Christina diz que se quem acredita neles, ele deveria apenas observar e esperar, sugerindo que Kingsley não faria algo assim sem motivo. Kingsley fala que eles podem limpar essa dungeon sem sacrifícios, e mesmo que haja um sacrifício, seria a morte de apenas uma pessoa, o mestre deles. Kingsley pergunta se eles não acham isso uma boa ideia. Além disso, eles não precisam de uma recompensa. Um dos líderes pergunta se Kim consegue fazer isso sozinho. Kim responde que é algo que ele precisa fazer, caso contrário, muitos deles morrerão. Após esses eventos, Kingsley pede desculpa por ter feito tudo isso sem a permissão do mestre. Kim questiona como ele pode fazer isso sem consultá-lo primeiro. Kingsley responde que se o mestre sempre buscar o melhor método, às vezes as coisas não saem como planejado. Kim fala que ainda é melhor do que trabalhar de graça, pois quanto mais dinheiro eles tiverem, mais opções terão. Kingsley menciona que desde que Kim se tornou um mago, o mestre pensa demais e planeja excessivamente, afirmando que agir sem pensar às vezes pode gerar melhores resultados. Com isso, ele pede para Kim para se lembrar disso, pois mesmo que suas intenções sejam boas, agir de forma muito calculada pode levar a maus entendidos. Christina fala que isso é um aprendizado para Kim e que ela concorda com Kingsley. No entanto, ela admite que estava errada em agir sem consultar Kim primeiro e pede desculpa por isso. Kim aceita as desculpas e diz que está tudo bem, pois eles agiram para o próprio bem dele. No entanto, ele avisa que não deixará passar se algo assim acontecer novamente. Todos concordam com Kim e Kingsley diz que manterá isso em mente, mas se precisar agir dessa forma novamente, fará sem hesitar. Kingsley fala sobre a necessidade de Kim ficar mais forte para que eles também possam melhorar. Kim concorda e diz para se prepararem para limpar a dungeon. Em outro lugar, um ser fala que se matarem aquele humano mascarado, o restante dos humanos será uma presa fácil. Ele afirma que precisam esperar ele aparecer para poderem atacar. Logo depois, várias explosões ocorrem. Um dos líderes pergunta se está tudo bem se a base for completamente destruída. Quem explica que precisam fazer isso para dispersar a mana do chefe da dungeon de Rank D, pois restaurar a dungeon exigirá uma grande quantidade de mana. Pouco tempo depois, um enorme golem aparece. Quem fala que desde o início esse monstro estava fingindo ser uma casa e imediatamente ataca o grupo. Vários outros monstros também começam a atacar, mas eles conseguem usar as armadilhas previamente preparadas para se defender. No entanto, os corpos dos monstros começam a derreter e se fundem em um só. Quem fica surpreso ao perceber que esse monstro é um slime metamorfo, sendo o mestre do Covil da Paranoia. Logo em seguida, o slime metamorfo começa a atacar o grupo. Quem avisa Nidhogg para não subestimar o monstro, explicando que um metamorfo como esse não deveria estar em uma dungeon de Rank D como essa. Logo em seguida, Nidhogg lança um sopro necrótico, mas o braço do monstro muda de forma e atinge Nidhogg. Quem percebe que os restos do slime estão corroendo os ossos de Nidhogg, e com isso eles acabam caindo. Kingsley e Kai tentam atacar o monstro, mas seus ataques não funcionam. O slime fica irritado e pergunta o que eles estão tentando fazer ao atacá-lo com algo tão insignificante. No entanto, as lanças estavam encantadas e explodem.
Um pouco mais afastado dali, Cristina lança uma magia chamada Maldição Paralisante no Golem. Os líderes da guildas acreditam que finalmente vão derrotar o monstro. No entanto, outro líder percebe que o slime explodiu e seus restos estão vindo em direção a eles. Esses restos começam a mudar de forma e Cristina diz para eles se prepararem, pois precisam combinar suas forças para destruir essa criatura. Um dos líderes pergunta o que são essas criaturas. Cristina responde que são clones de slime metamorfo e que precisam eliminá-los antes que se fundam novamente. E assim começa uma batalha contra essas criaturas, mas os ataques dos exploradores não são efetivos. Kim aparece e ordena que peguem os feridos e vão embora, dizendo que cuidará do resto. Todos os slimes cercam Kim e ele invoca vários cavaleiros esqueletos para ajudar no contra-ataque. O boss ameaça que todos morrerão e se espalha ainda mais. Kim percebe que destruir a dungeon para dispersar a mana do slime metamorfo não funcionou como esperado, pois os fragmentos são mais fortes que seus esqueletos. Mesmo assim, ele tinha certeza de que a vitória seria sua. Onde mesmo após o slime destruir seus esqueletos, Kim não para de invocar. Após atacar o slime várias vezes, seu corpo fica bem pequeno. O boss pergunta como isso aconteceu. Kim pergunta se o boss está se questionando o motivo de não conseguir derrotá-lo. O boss pergunta o que ele fez. Kim responde que os humanos possuem um limite de quantidade de mana que consegue armazenar em seus corpos. E provavelmente o boss se baseou nisso e escolheu uma batalha de atrito para gastar sua mana. No entanto, Kim já havia previsto isso e construiu um reservatório de mana para prevenir o esgotamento. Onde embora o processo de fazer e carregar essa coisa com mana foi bem difícil, no final foi bem eficaz. O boss diz para ele não pensar que é superior só por ter um brinquedinho ridículo como esse. Em seguida, o monstro tenta acertar Kim, mas Kesley rapidamente intervém com um golpe. Kim afirma estar certo de que o boss estava planejando matá-lo e absorvê-lo para se tornar um metamorfo completo. Um plano infalível concebido ao longo de muito tempo. No entanto, às vezes agir sem planejamento excessivo pode gerar melhores resultados. O boss, bastante irritado, diz para Kim não se iludir, afirmando que quem está prestes a morrer é ele. Ele revela que pode ter destruído uma parte da dungeon, mas ainda tem muita mana sobrando. Kim questiona se ele tem certeza disso. Kim menciona que as lanças que entraram em seu corpo estavam infundidas com sua mana, e assim ele conseguiu analisar o corpo do boss. E foi assim que ele descobriu que o verdadeiro corpo do boss está escondido em outro lugar. E que ele fragmentou sua alma e dividiu entre seus clones. E Kim, com seu poder de necromante, consegue pegar essas almas. E em seguida, ele fala para Nidhogg destruir o corpo original do slime metamorfo, e usando o sopro necrótico, ele atinge o céu que começa a se despedaçar. O boss não conseguia acreditar, dizendo que só mais um pouquinho ele teria completado sua evolução. E com o sopro de Nidhogg, o boss dessa dungeon é eliminado. Os outros slimes que estavam no chão começam a derreter e parar de se mover. Kim, aliviado, fala que acabou, dizendo que essa foi uma guerra maior do que ele imaginava, onde quase ficou sem mana. Cristina diz que o trabalho deles ainda não acabou, e Kai fala que eles precisam eliminar as criaturas restantes que sobraram. Kesley diz que o mestre fez um ótimo trabalho. Kim agradece e fala para manter o ritmo e terminar o que começaram. E com o passar do tempo, a dungeon é concluída. 3 dias depois, Kim não conseguia dormir, não tinha fome e perdeu interesse nas novelas que costumava ler. Ele acredita que talvez isso seja uma consequência de experienciar coisas que não era possível em sua vida anterior, como uma crise que poderia levar à sua morte ou as emoções de felicidade e alívio que vem depois de sobreviver. Ele acredita que deveria sair para caminhar ou algo assim, mas rapidamente cancela essa ideia, pois não quer desperdiçar seu precioso tempo livre. Logo em seguida, Kesley aparece e diz que precisa da ajuda de Kim, onde ele pede permissão para sair de casa, pois combinou de sair com seus amigos que jogam online. Kim não consegue acreditar que ele quer gastar seu tempo livre com algo assim, e além disso, ele era um esqueleto. Kesley diz que é por isso que estava pedindo a sua ajuda, perguntando se Kim poderia dar um jeito nisso de alguma forma. E assim, Kim decide usar um fragmento de slime metamorfo para criar um rosto de acordo com a vontade de Kesley. Kesley pergunta se Kim não pode criar um para o corpo todo. Kim fala para ele ter um pouco de noção, dizendo que já foi incrível conseguir isso para ele. Cristina fala que nunca imaginou que ele faria algo assim, dizendo que isso é incrível. Kim, bastante animado, diz que não criou isso do nada, onde ele aproveitou o fragmento de slime metamorfo e remodelou essa máscara, que se conecta com a mana. Kesley diz que eles combinaram de jantar durante o encontro, ele questiona se isso é uma péssima ideia. Kim fala para ele não se preocupar, pois o fragmento do slime vai cuidar da comida que ele comer, mas há um limite de quanta comida ele pode ingerir. E o mais incrível ainda é que talvez ele seja capaz de sentir o sabor da comida. Todos ficam surpresos com isso. Cristina, bastante animada, diz que se for possível, acha que precisa começar a produzir isso em larga escala. Ela diz que o ajudará com todas suas forças. Kim pergunta se ela já estava pensando no lucro que isso poderia gerar. Depois de algum tempo, Kesley sai para passear. Kim fala para ele não arranjar brigas enquanto estiver fora. E Kesley fala para ele não se preocupar, dizendo que não vai causar nenhuma confusão. Com o passar do tempo, eles descobrem algo chocante, onde seu tempo livre não mudou nada. Em outras palavras, se um familiar como Kesley Kai sai de casa, seu tempo livre não é consumido. Depois disso, ele tem uma boa ideia. Se seu tempo livre não acaba, ele não será alocado para uma nova dungeon. Isso significa que ele poderia tirar vantagem disso para não ter que atacar uma dungeon.
E para os assuntos externos, ele pode usar o fragmento do slime metamorfo para criar disfarces para os seus familiares e cuidar de tudo para ele. Enquanto eles estavam cuidando dos assuntos externos dessa forma, uma nova página aparece no site da Dungeon, sendo um sistema de mercenários. Christina diz que ao ver que um sistema assim foi adicionado, a raids da Dungeon não deve estar tendo bons resultados. Kai fala que acha que seria melhor para eles limpar as dungeons como mercenários do que serem alocados para um novo dungeon aleatória. Ele pergunta o que quem acha disso. Quem fala que essa seria a melhor opção. O sistema para mercenários é uma nova função adicionada ao site da Dungeon, onde exploradores que possuem 2/3 do tempo restante para limpar uma dungeon podem solicitar uma comissão. E assim, exploradores que estão em seu tempo livre podem usar o sistema para aceitar as comissões e ajudar a limpar a dungeon. As recompensas da pessoa que solicitou um mercenário e as recompensas para concluir a dungeon serão dadas ao mercenário contratado. Além disso, o mercenário também receberá o tempo livre dado por completar a dungeon. No entanto, esse sistema para mercenários é favorável principalmente para a guilda ou exploradores de dungeon habilidosos, que se questionam por que eles adicionaram esse sistema para mercenários. Christina diz que acredita que deve ser por causa da mana que está vazando de dentro da dungeon para o mundo. Quem pergunta qual é a densidade de mana dentro da dungeon e no mundo real. Ela responde que ainda há uma grande diferença, mas a densidade no mundo real está aumentando mais rápido do que a velocidade que os exploradores estão crescendo. Ela acha que em um ano ou até menos tempo a densidade de mana entre a dungeon e o mundo real será igual. Kesley fala que entendeu e que eles precisam se preparar para isso, onde eles querem concluir o máximo de dungeons possível e impulsionar ainda mais o crescimento dos exploradores habilidosos. Quem fala que isso é uma coisa boa para eles, mas mesmo assim eles se preocupam com as mudanças que estão ocorrendo no mundo real. Onde se os monstros da Dungeons começarem a aparecer no mundo real, ele e os outros exploradores de Dungeon terão que revelar suas existências. E se isso acontecer, esse mundo vai mudar completamente. E pior que tudo isso, ainda tem o dragão demônio do desastre, Glória. E não tem como saber se ela é a pior inimiga deles. Onde se ela e outros seres semelhantes acabarem invadindo o mundo, inúmeras pessoas irão morrer. Christina fala que é por isso que eles têm que usar tudo o que têm à disposição para desenvolver sua força e serem capazes de sobreviver caso esses seres invadam. Quem fala que entende isso, e assim ele diz para começar com as comissões para mercenários imediatamente. Kesley fala que antes de começarem seria bom fazer preparações para evitar algo que aconteceu com Jong-Yong se repita. Kesley diz que tem certeza de que existem pessoas que tentarão usar o sistema de mercenários para dominar ou até eliminar exploradores de dungeon mais fracos do que eles. Quem diz que já se preparou mentalmente para isso, afirmando que vai eliminar esse tipo de pessoas sem deixar rastros, onde ele não quer inimigos entre os exploradores. Christina concorda dizendo que inimigos infiltrados são tão perigosos quanto aliados incompetentes. E assim que decide começar procurando uma solicitação que agrade a eles. E ao abrir, para sua surpresa, havia mais solicitações por mercenários do que eles esperavam. E além disso, alguns países estão aceitando comissões de qualquer lugar do mundo. Quem pergunta o que eles farão se não encontrarem nenhuma comissão adequada na Coreia, já que eles não conhecem nenhuma língua estrangeira. Christina fala para ele não se preocupar, pois existe magia de tradução que pode remover essa limitação. Quem fica bastante surpreso ao descobrir isso. Christina diz que de forma prática é como uma comunicação por telepatia, sendo difícil de aprender, mas quando se aprende torna-se uma magia muito conveniente. Além disso, ela quer desenvolver um item que já vem com magia de tradução. Kesley diz que já que chegaram a essa situação, eles devem escolher uma comissão que dê muito lucro. Kai disse que não conseguiu escolher, ele sugeriu que a compensação é pequena, mas ele simpatizou com o desespero de quem fez a solicitação, que percebe que realmente eles estão em uma situação ruim. Christina fala que eles estão precisando de núcleos de slime, então sugeririam uma dungeon de rank F. Quem acha isso uma ótima ideia também. E assim, ele aceita o pedido que Kai sugeriu. Quem fala que escolheu essa comissão por um motivo diferente, onde a pessoa fará qualquer coisa que ele pedir se puder sobreviver. Quem fala que já passou da hora de aumentar seus subordinados. Em outro lugar, o diretor fala que independentemente dele ser um inimigo ou aliado, precisa conhecê-lo antes que perca a oportunidade. Em seguida, o diretor pede para o chefe executivo vir à sua sala, mas ele percebe que tudo está bastante silencioso. Pouco tempo depois, ele ouve uma voz dizendo que finalmente estão se encontrando. O diretor pergunta quem é ele e como entrou nesse lugar. Essa pessoa diz que veio apenas para avisá-lo, questionando se ele não sabe que já chegou a hora, onde uma calamidade iminente e ao mesmo tempo aguardada e temida está chegando. E essa calamidade é tão aterrorizante que será o crepúsculo da civilização ou talvez amanhecer que ilumina uma nova era. E mesmo assim, quem fala que não vai hesitar e vai seguir em frente para enfrentar novos desafios e descobrir o que o futuro lhe reserva. E com isso, chegamos ao final da primeira temporada de Dungeon House. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!